Olá, eu me chamo Lidiane, sou assistente social da Secretaria de Saúde do município de Eldorado e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção de suicídios. É um mês em que a saúde encabeça aí diversas ações no sentido de trabalhar com a população a prevenção do suicídio, a importância da saúde mental. E para falar sobre esse assunto hoje nós trouxemos a doutora Keila, que é médica aqui no município, especialista em psiquiatria, a psicóloga Solideia, que já trabalha há bastante tempo com esse público, né, Sol? Já há bastante tempo atende esses pacientes e a importância de a gente estar discutindo esse assunto hoje é para levar para a população informação de onde buscar ajuda, do quais os motivos que levam uma pessoa a pensar no suicídio. E por isso eu quero passar para a doutora Keila, para ela explicar um pouquinho qual que é o objetivo do Setembro Amarelo, falar um pouquinho sobre saúde mental. Pode ficar. Atualmente eu faço parte do grupo de médicos do município, trabalho na fundação, para quem não me conhece, trabalho na unidade básica de saúde do posto IP, que é uma unidade de saúde que tem um índice muito grande de pacientes com transtornos mentais, vamos chamar assim, né? Doenças como depressão, esquizofrenia, automutilação, transtorno de ansiedade, que após a pandemia está vindo com muito mais força, né? E hoje a gente resolveu vir falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, visto que hoje em dia a saúde mental tem sido um pouco banalizada, né? As pessoas acreditam que por ser doenças mentais que não se consiga ver ou provar, que elas são besteiras, ou são frescuras, ou elas não existem. E, pelo contrário, elas existem e muitas vezes matam mais do que qualquer outra doença, né? A gente tem aí hoje no Brasil um índice da Organização Mundial de Saúde que relata que por dia no Brasil 32 pessoas cometem suicídio. Isso é por dia. Ou seja, que o suicídio no Brasil mata mais do que doenças como AIDS e o próprio câncer, né? O Setembro Amarelo, ele foi dado início, na verdade, lá em 1994, em setembro, e amarelo, eu vou explicar o porquê, porque não é de outra cor e sim amarelo, tá? Então, em 1994, um jovem americano chamado Mike M., filho de uma família normal, que até então tinha uma vida normal, socialmente alegre, né, não demonstrava ter problema nenhum, e nesse ano esse moço cometeu o suicídio, deixando uma carta para os pais, dizendo aos pais que a culpa não era deles, né? E esse menino gostava muito de mexer com carros, e ele tinha na época um Mustang anos 68, que ele mesmo trabalhou nesse carro, reformou e pintou de amarelo. Aí no funeral desse menino, do Mike, a família e os amigos levaram cestas com cartões amarelos e fitas com frases de apoio, de autoajuda. Então, a partir desse ano, de 94, nos Estados Unidos, deu-se início a uma campanha de prevenção ao suicídio, né? A partir do suicídio desse garoto, para que as pessoas falem mais sobre isso, para que as famílias percebam se algo de ruim está acontecendo com o seu familiar, especialmente com os jovens, adolescentes, que hoje em dia estão aí cometendo um alto índice de automutilação, estão se cortando, estão usando álcool, droga, estão tendo atitudes que muitas vezes não é o ato de tirar a própria vida no momento, mas que são atitudes com comportamento suicida, como ingerir álcool, ingerir droga e sair ao volante dirigindo, né? É óbvio que esse tipo de atitude ele vai acabar podendo levar ao óbito. No Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e a o Ministério da Saúde, criaram a campanha do Setembro Amarelo no ano de 2014.
E desde lá vem essa campanha com o slogan que é o seguinte: falar é a melhor solução. Existe um tabu em falar sobre suicídio, sobre depressão. Muitas vezes as pessoas acreditam que falar sobre isso incentiva, e ao contrário, falar sobre isso vai incentivar quem está com sintomas depressivos ou com ideações suicidas a desabafar com um amigo, com um familiar, com um colega do trabalho. Muitas vezes isso é mais comum do que a gente imagina, no próprio meio onde a gente está, e é comum, às vezes, como colega ou como família, a gente não perceber isso, a gente achar que isso é besteira ou não é normal, mas alguém de fora perceber. Muitas vezes é o médico quem relata ou quem percebe através de uma outra queixa, por exemplo, uma queixa ansiosa, aceleração no coração, falta de ar, acordar à noite com dor no peito. E nessa conversa o médico consegue diagnosticar, ou um outro profissional da saúde, como um pessoal da psicologia, a Lidiane, que é assistente social, os técnicos, os enfermeiros, podem diagnosticar isso como algo além do sintoma orgânico, físico, né? Então, é a partir dessa campanha, que é claro que não é só o mês de setembro, mas para não ficar esquecida, no mês de setembro a gente fala um pouco mais sobre esse tema, para tentar buscar sinais que nos indicam que as pessoas, que os adolescentes, principalmente nas escolas, né, estejam com algum sinal de alerta que possam nos alertar para que a gente consiga tratar e evitar que mais uma pessoa cometa suicídio. O suicídio ele não é uma coisa, como é que eu vou explicar, que a pessoa quer morrer, ela quer tirar a vida dela. Na verdade, ela comete o suicídio no intuito de aliviar a dor psicológica que ela está sentindo, né? As doenças mentais, elas causam uma dor na alma, diferente da dor física, mas que muitas vezes representa mais intensamente do que a dor física. E dessa forma, as pessoas acreditam que acabando com a própria vida, vão acabar com essa dor, com esse sentimento angustiante, com essa angústia, com essa, enfim, esse monte de sentimentos que vêm na memória, na mente, né, naquele momento, porque a pessoa está doente, não é uma pessoa saudável que vai cometer o suicídio, mas uma pessoa que está passando por alguma doença, especialmente a depressão, né? Após a pandemia, com esse período enclausurados em casa, as escolas, tudo sendo online, agora com o retorno às aulas a gente está percebendo muitas atitudes estranhas nos adolescentes, né? E se engana aquele pai que acha que um filho que está lá fechado em casa, guardado no seu quarto, com sua televisão e com seu celular, está seguro. Muitas vezes esse é o primeiro sinal de que alguma coisa errada está acontecendo com esse adolescente, né? Então são aí dicas para que as famílias tenham mais diálogo, conversem mais com os filhos, e que qualquer um que perceba procure a unidade de saúde, procure psiquiatra, procure o médico da unidade básica, procure a rede de apoio que a gente tem aqui no município, para não ter que remediar futuramente, né? Para tentar isso logo no início poder tratar, porque isso é tratável. Sim. Né? Doutora Keila, a senhora percebe que existe assim um estigma, que as pessoas acham que tem um perfil de classe social ou de gênero que comete suicídio? Sim, atualmente, inclusive, fala-se que, por índices, né, que o maior índice de tentativa de suicídio ocorre entre as mulheres. Porém, os que mais se suicidam são os homens. É meio estranho isso, né? Mas é porque as mulheres tentam com coisas menos fatais, vamos dizer assim, através de automedicação, através de corte no pulso. Os homens, como já tem uma questão hormonal mais aflorada, eles são mais brutos, vamos falar assim, né? Então eles vão tentar com facas, eles vão tentar com enforcamento, com arma de fogo, consequentemente eles vão lograr conseguir o objetivo de uma maneira maior do que nas mulheres. Porém, hoje em dia, além do gênero feminino ser mais acometido,
também as faixas etárias. A última instância da vida, a nossa terceira idade, onde ocorre aquela parada das pessoas que a vida inteira trabalharam, foram ativas. Nesse momento elas aposentam e ficam sem uma função social. Isso muitas vezes para elas representam o fim da vida e não o começo de uma terceira etapa da vida, né? Onde a aposentadoria deveria representar o desfrutar da vida, e acaba sendo visto como eu não sirvo para mais nada, eu estou velho, eu não tenho mais objetivo, né? E as pessoas acabam entrando em depressão e dessa maneira às vezes levando ao suicídio, assim como o outro extremo, que são os adolescentes. Há poucas semanas eu estive de plantão por várias noites aqui na unidade hospitalar que a gente tem, e praticamente toda noite chegou algum adolescente na faixa etária de 12 a 17 anos que pratica automutilação, ou seja, corta braço, corta peito, corta os membros inferiores e comete as maiores atrocidades no intuito de melhorar essa dor psicológica que está sentindo. Inclusive até houve caso de internação, casos mais graves, né? E é uma pena, porque assim são crianças que estão cometendo isso nas escolas, né? Então a gente precisa chamar atenção para os professores, para a direção das escolas, para que, se perceba qualquer coisa diferente, entre em contato com os familiares, né? Entre em contato com o pai, com a mãe, observem aqueles alunos que ficam isolados na sala de aula, no intervalo não saem para fora, aqueles alunos que num dia que está fazendo 38 graus estão de manga longa, muitas vezes estão com a manga comprida porque estão escondendo os cortes e a família não percebe. Alguns casos de crianças que vão de luva para a escola. Então tem vários sinais assim que podem fazer com que a gente abra o olho para perceber que alguma coisa errada está acontecendo com esse adolescente antes que chegue nessa situação dele cometer o suicídio. E é importante a gente destacar, eu acho, que assim, o sinal de alerta para esse adoecimento mental, esse sofrimento psíquico, ele está dentro das casas de qualquer pessoa. Não importa se é classe social A, B, C ou D, né? Todo mundo tem um adolescente, ou tem um idoso em casa, ou uma mulher. Então é importante, porque às vezes a gente sempre acha que isso acontece lá com o outro, acontece lá no vizinho, é o filho do vizinho, é aquele adolescente, mas a gente esquece de olhar para dentro da nossa casa, e independente da nossa condição financeira, o sofrimento psíquico ele pode acontecer em qualquer classe social, e buscar ajuda é importantíssimo. E aí a gente entra um pouquinho na questão do acolhimento, né, Solideia? Porque assim, essa questão do profissional é essencial que, ao identificar uma pessoa, né, que esteja em sofrimento psíquico, que esteja com ideação suicida, que ela procure o profissional, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, para o atendimento. Mas muitas vezes esse primeiro perceber não é um técnico, né? É um amigo, é alguém da família. Então, assim, como acolher essa pessoa? Eu percebo alguma situação diferente com o meu familiar, né, com um adolescente, seja um amigo. Como que eu devo acolher essa pessoa? De que forma conversar? Porque eu acho que existem algumas falas que muitas vezes a gente acaba querendo ajudar, mas acaba prejudicando. Por exemplo, assim, a gente vê situações, às vezes a pessoa quer ajudar e fala assim, não vai se matar porque é pecado, não vai, leva para um lado assim, que a pessoa se sente mais culpada ainda, dependendo do que você fala, mesmo querendo ajudar, a pessoa acaba se sentindo mais culpada. Então, de que forma só você acha que a partir do momento que eu identifico uma situação dessa, como que eu devo acolher essa pessoa? Bom, oi, meu nome é Solideia, eu sou psicóloga no município, atendo no posto central, juntamente com a Kelly, a outra psicóloga, colega que estamos atendendo o atendimento clínico individual, e também trabalho com um grupo de dependente químico, álcool e droga. Enfim, quando a gente fala na questão, quando a gente traz essa temática, nós precisamos entender que
o suicídio é uma epidemia silenciosa, então ela acontece de uma forma muito mascarada dentro da sociedade. Até mesmo porque existem vários tabus, a gente perder alguém pela morte do suicídio acarreta várias situações, não só para a pessoa que a gente perdeu, mas também para a família. É um luto muito dolorido, é algo muito difícil de se falar. Então a própria sociedade, ao longo dos anos, ela tem escondido esse fator. E é algo que sempre aconteceu. Na verdade, não acontece agora, sempre aconteceu. Só que esses índices têm aumentado cada vez mais. Em função de várias situações, né? Tanto a questão da pandemia, a gente vê um reflexo muito grande em relação à saúde mental, e também de transtornos mentais que nunca foram tratados, que as pessoas justamente procuram muitas vezes os médicos sinalizando uma dor física, mas tem essa dificuldade de tratar o emocional. O que a gente orienta para os pais, educadores, para que as famílias fiquem atentas e comecem a educar os seus filhos a gerenciar suas emoções. Algo que a gente nunca foi tratado, a gente nunca foi falado, foi ensinado para a sociedade a dar essa real importância. Se nós pararmos para observar um pouquinho, é muito recente, até quem trabalha na área da psicologia, na área da psiquiatria, tem visto um aumento imenso de pessoas que hoje procuram atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, mas também é algo que é muito recente, porque as pessoas tinham essa dificuldade de procurar a ajuda desse profissional, ele sempre era o último a ser procurado. Então nós também temos essa dificuldade, tanto dentro da escola quanto dentro da família, de ensinar a criança a gerenciar suas emoções. Então hoje o que a gente percebe? A dificuldade que a criança vem tendo através do convívio social. Nós temos que levar em consideração o uso da internet, da tecnologia, que também tirou a criança do meio só da família, a escola, e ampliou para um universo imenso dentro da sociedade. E então, assim, essas crianças, esses adolescentes, esses índices altíssimos de automutilação, de crianças de 11 a 17 anos de idade, nesse período que está aí pré-adolescência, entrando numa adolescência, a dificuldade que nós sabemos que na fase do desenvolvimento, o adolescente passa por algumas dificuldades que nós consideramos normal dentro do desenvolvimento infantil, dentro do desenvolvimento do adolescente. Mas existem alguns outros fatores que vêm acontecendo que nós precisamos estar em alerta. Então, assim, a dificuldade de tolerância à frustração, como lidar, como ensinar os nossos filhos, como que a gente pode acolher isso, ensinar que os problemas existem, que as dificuldades existem, mas que as dificuldades elas podem ser superadas, que a vida ela é muito preciosa, que nós precisamos ter uma qualidade de vida, que nós precisamos ensinar esse jovem, essa criança, esse adolescente, de que todas as emoções elas não permanecem conosco, elas passam. Eu nunca vou ser eternamente alegre, também nunca vou ser eternamente triste. Então eu preciso ensinar que as emoções, elas existem, a vida é um movimento. A vida não é um movimento linear, a vida é um movimento constante. Então, assim, eu costumo dizer assim, se a gente for fazer um eletro do nosso cérebro, do nosso coração, a gente tem um movimento gráfico que diz que a gente está vivo. Se tem um movimento linear, nós não estamos vivos. Então, assim, é isso que nós precisamos ensinar, enquanto educadores, enquanto orientadores, enquanto família, de que as dificuldades, elas vão acontecer. Então, quando aparecem esses sinais que é necessário estar em alerta, como a doutora colocou, em relação à escola, muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele vai apresentar, eu estou falando da criança e adolescente, por quê? Porque aumentou, hoje nós temos um índice maior de suicídio de 15 a 29 anos, ou seja, numa idade extremamente produtiva do ser humano, onde esse jovem está caminhando para um vestibular, caminhando para uma universidade, para o meio do trabalho, se qualificando, e também de crianças de 11 a 17 anos, entrando aí a faixa etária do adolescente. Então, assim, que os professores possam estar atentos a alguns sinais, por exemplo, de perceber um baixo rendimento escolar, um isolamento, baixa autoestima,
fatores assim que a criança muitas vezes ela relata, ela vai soltando situações, conversas em que ela fala muito da morte, da tristeza, que muitas vezes não é dada a devida atenção, nem por educadores, porque nós temos esse estigma, esse preconceito de que o adolescente está na aborrecência, e isso é muito triste a gente falar dessa forma. A gente tem que tratar de uma forma mais de acompanhamento, de um olhar mais clínico em relação a esse jovem, esse adolescente, essa criança, e os pais também. Então, a criança e o adolescente que não tem um comportamento mais agressivo, mais agitado, muitas vezes ela não está trazendo problemas, então ela é ficada ali, né, no quarto ou na sala de aula, num cantinho, e aquela criança está no sofrimento profundo, de uma tristeza profunda, com ideação suicida, sem perspectiva de futuro, e nós precisamos então acolher essa situação. Muitas vezes em relatos que nós ouvimos enquanto profissionais da área da saúde mental, que a criança diz, eu não falo para o meu pai, o adolescente fala, eu não falo para minha mãe, porque não consegue ter essa intimidade de dizer do que está sofrendo, como se sofrer, sentir a tristeza fosse algo que não pudesse ser falado. Então, ao longo da história do ser humano, a gente percebe muito isso. A dificuldade das pessoas entenderem que as emoções precisam ser olhadas, que são causadoras das doenças psicossomáticas que hoje os médicos estão aí cada vez mais orientando e encaminhando para a área da saúde mental. Por quê? Porque a pessoa, nós somos um ser integrado, espírito, mente, corpo. Então, investir nesse acolhimento, em poder estar atento, poder ouvir essa criança, ouvir esse adolescente, ouvir esse jovem ou esse adulto que muitas vezes não consegue falar porque tem medo do julgamento. Então, assim, falar de uma ideação suicida, você passa por o julgamento, desde a criança ao idoso. Nós tivemos a pandemia aí, quantos idosos não ficaram em isolamento, entraram num sofrimento psíquico e hoje estão tentando voltar ao meio social, estão aí caminhando com o índice grave de depressão, de transtornos mentais e assim, às vezes a família não tem paciência para entender esse processo que ele passou pelo isolamento. Então, assim, nós não somos automáticos, né? Nós precisamos que tenha essa sabedoria de ouvir. Nós precisamos ouvir mais os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Hoje nós estamos com um índice dentro do município de Eldorado altíssimo em relação a crianças e adolescentes com ideação suicida. Então, ontem eu conversando com a outra psicóloga do município e nós fazendo assim uma junção em relação aos casos e que nós percebemos que pelo menos 80% dos casos que nós atendemos teve ou tem ideação suicida. Então, assim, é algo alarmante. Muitos registros, quando a gente fala a nível de mundo, a nível de Brasil, nós falamos de registros altíssimos, mas nós temos que considerar também que muitos não são registrados, né, doutora? Muitos casos não são registrados. A pessoa, muitas vezes, até quando ela passa por um médico com uma tristeza profunda, ela fala da tristeza e hoje a gente tudo nomeia como ansiedade, então muitas vezes a pessoa ela percebe que ela está ansiosa, mas quando a gente começa então a fazer o atendimento, a observar, a fazer uma avaliação, essa pessoa já tem pensado frequentemente no suicídio. Então nós precisamos, né, acolher. Você falou do acolhimento e assim eu entrei nessa questão do adolescente. Nós precisamos acolher sim, acolher essas emoções que são trazidas, ouvir, sem julgamento, porque muitas vezes o adolescente começa a falar qual que é que o pai fala. Frescura. Né? É frescura. Você tem tudo, você tem seu melhor celular, muitos casos, né? Porque isso acontece em todas as classes sociais. Mas assim, na maioria das vezes, a pessoa que ela tem uma classe social vulnerável, ela vai em busca muito mais do acesso ao tratamento do que quem tem uma situação social
considerada alta. Então, assim, por quê? Você tem tudo, você anda num carro bom, você tem uma casa boa, você come bem, você viaja e você tem tudo. E eu costumo dizer assim, quando os pais falam, né, esse adolescente está chamando a atenção através dos cortes. Vamos pensar que no desenvolvimento saudável, um adolescente chama a atenção com risadas, com brincadeiras, com mudança de humor, com às vezes até um bater de portas que entra indignado por um não que recebeu. Mas quando um adolescente ou uma criança, ela usa o chamar a atenção com cortes, com uma automutilação, esse adolescente não está sinalizando que ele está bem, ele está muito mal. Ele precisa de ajuda. Então, o que nós orientamos é que os pais, orientadores, professores, busquem ajuda por essa criança, por esse adolescente. Onde buscar ajuda? Nós precisamos buscar ajuda de um profissional da área da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, quebrar esse tabu de que ir buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra é para louco, que meu filho não tá louco, eu não aceito isso, é só um chamar a atenção e realmente se colocar à disposição daquela vida da pessoa e dizer, nós estamos juntos e ensinar que, né, de uma forma preventiva até, sobre a valorização da vida. Praticando um esporte, buscando ter amigos, levando à igreja, buscando estar junto com a família, ter realmente horários de refeições em família, horários de conversa, de viagem, de estar junto ali, nem que seja sentado tomando um tereré, mas estando dentro daquele contexto de que o adolescente está vivendo. Assim, só você falando essa questão, né, do acolhimento, muitas vezes eu vejo assim, que é tão desesperador quando o pai, a mãe, ou às vezes aquele educador percebe o que está acontecendo, que ele não sabe como lidar com a situação. Então a primeira coisa que ele fala, é frescura, para com isso, porque eu acho às vezes que é uma reação da pessoa não saber lidar com a situação. E isso que você colocou, muitas vezes aquele adolescente ou aquela pessoa que está em sofrimento lá psíquico, ela só quer ser ouvida. Ela precisa sentir e ser ouvida, né? Só estar mesmo de ouvidos atentos. Não é tipo assim, fala aí, e mexe no celular. Porque a pessoa percebe quando você está conversando com alguém que a pessoa não está prestando atenção, né? E eu acho assim, eu não acho, ninguém sabe tudo. Mas se colocar à disposição, como você falou. E fala assim, olha, eu não sei como te ajudar agora, mas nós vamos juntos buscar uma solução para isso. E vamos ir junto mesmo, pegar na mão daquela pessoa, nós vamos... Porque muitas vezes eles também não querem ir. Muitas vezes a família quer levar, ou o amigo quer levar no médico, ou no psicólogo, a própria pessoa se nega, né? Não quero ajuda, porque ela tá tão para baixo, então ela não vê mais perspectiva, que ela acha que não vai resolver. Então, muitas vezes é pegar na mão mesmo, de falar, não, nós vamos sim, nós vamos. Se a pessoa não quer ir, o familiar vai em busca de ajuda, olha, eu estou passando por isso, como é que eu ajo, como é que eu faço para trazer. Eu acho que o se colocar à disposição é um dos melhores caminhos para dar início a um tratamento. Nós temos uma cultura... hoje um pouco menos, mas de que os pais acompanhavam os filhos até os 18 anos, ou quando ele tivesse ali 12, 13 anos, que ele já conseguiu conquistar uma autonomia. Então, assim, os pais começam então a deixar um pouquinho de olhar uma tarefa, de querer saber quem são os amigos, pensando que essa criança já está com uma autonomia e que ela consegue caminhar alguns passos sozinhos, mas nós precisamos entender que a fase do desenvolvimento da adolescência é uma fase de muita intensidade. Muita mudança. Muitas mudanças, muita curiosidade. Então é a fase que eles estão mais vulneráveis a experimentar uma droga, o álcool, a querer fazer um enfrentamento com a família, com a sociedade. Então a importância dos pais se aproximarem, né? Ter um vínculo realmente de amizade e também de estar ali à disposição. Porque a rigidez, muitas vezes, com que nós tratamos, isso vai influenciar, e se nós também formos muito protetores também, nós precisamos encontrar aquele equilíbrio, né? Hoje tem muitos jovens que, se o pai falar assim, olha, você
tá de castigo, né? Usa-se muito os pais usam muito essa palavra castigo. Você não vai utilizar o seu celular. É o suficiente para aquela criança, aquele adolescente, muitas vezes, cometer uma autoagressão. Ou seja, onde está essa tolerância à frustração? Começou agora na adolescência ou lá no princípio da infância não foi ensinado de que ele precisa entender o não, de que ele precisa internalizar o limite? A gente tem que entender que a adolescência ela vai aflorar tudo que foi tratado na infância. E daí, nesse momento da adolescência, os pais se assustam e falam, mas não foi isso que eu ensinei. Parece que virou uma chavinha, ele não era assim. Né? Ele não tinha essa tristeza, ou ele não tinha essa ansiedade excessiva, essa agressividade excessiva, ou muitas vezes deixa de se importar com os estudos, com os materiais, com a própria higiene. E daí os pais falam, mas não é... E os pais precisam também de ajuda. Nós não, quando um filho nasce, ele não vem com uma receita para a gente poder seguir aquela receita ali e saber que lá no final vai dar tudo certo. Então os pais também precisam de ajuda, precisam de orientação. Então assim, não deixem de procurar um profissional da área de saúde, seja um enfermeiro que você chega num posto e você relata ali que está passando uma dificuldade, observe o corpo do seu filho, observe o dia a dia, a rotina, esteja atento a rotina, se está se alimentando, se está fazendo tarefa, se está se cuidando, que música que ouve, quais são os amigos. Então assim, participação. Cada vez mais nós estamos numa rotina muito exaustiva e as famílias sempre correndo muito, as crianças, os adolescentes também sobrecarregados de atividades, porque daí hoje em dia também eles estão no processo de muitas atividades e muitas informações chegando através da internet. Então que realmente fique atento aos riscos, né, que essa criança e esse adolescente pode estar sofrendo. É muito triste para uma família perder, seja uma criança, um adolescente, um adulto, pela morte do suicídio. A gente não espera isso do ser humano, né? Mas acontece muito. A gente tem um índice né, altíssimo. Então que realmente a gente esteja, esse ano o tema da campanha é se precisar, peça ajuda. Então, assim, cada vez mais incentivando o ser humano de que nós temos nossas fragilidades, nós temos nossas emoções e nós precisamos. Isso pode acontecer com você, comigo, com um padre, com uma liderança religiosa, com um pastor, com um médico, com uma enfermeira, com um dentista, com aquele agricultor. Então, assim, não tem especificamente um nível social ou uma pessoa, uma classe que enquadra dentro do suicídio. Existe o quê? Os transtornos mentais, as doenças mentais, a história de vida das pessoas e a forma como ela gerencia as emoções dela, que pode ocasionar tudo isso. Muito bem. Doutora Keila, passar um pouquinho para você. Você pode falar assim, quais as principais medidas de prevenção de suicídio que a população pode observar, que pode já, para prevenir, nessa questão da prevenção, o que as pessoas podem fazer? Eu acho que a prevenção ela já começa com isso que a nossa psicóloga falou agora, com um olhar para dentro da família, né? A gente entende que a tecnologia hoje está extremamente avançada, então é muita informação em tablet, em celular, em computador, não tem um filtro e esses adolescentes não conseguem absorver tudo isso de uma maneira saudável. E a gente sabe que os pais têm trabalhado muito, muitas vezes jornada dupla, tripla de trabalho, né? Antigamente o pai era o chefe da casa, trabalhava fora e a mãe cuidava dos filhos em casa, então tinha um olhar mais voltado à família. Hoje em dia as mulheres acabaram ocupando um papel mais destacado na sociedade, então muitas vezes pai e mãe trabalham fora, né, dia todo. Criança fica uma parte na escola, uma parte na creche e pouco tempo, às vezes, em casa, né? E é cômodo acabar que cada um tem a sua TV no quarto, o seu celular. Então, estas coisas favorecem a comodidade dos pais, mas não favorecem a troca de afeto, de carinho. Isso não é substituível
pelos meios tecnológicos, né? Então eu acho que o fato de ter um tempo para a família, para o marido, para o pai, para os irmãos, para um filho é fundamental, né? A gente muitas vezes vai trocando certos valores afetivos por valores materiais. Nem sempre o que é melhor para um filho é ter o melhor celular, é ter a melhor escola, né? É ter a melhor roupa. Muitas vezes ele precisa de afeto, de carinho, de atenção. Então eu acho que começa já dentro de casa, né? Um novo repensar em como está sendo a família, que tempo eu estou dedicando para minha família, né? Para mim como pessoa, o que eu tenho feito de saudável, eu só trabalho? Será que a minha vida se resume nisso, em só trabalhar? Eu tenho um lazer, eu faço alguma coisa que me dê prazer também, não que o trabalho não seja prazeroso, mas ele não pode ser o único objetivo na nossa vida, né? Então a gente precisa estabelecer vínculos, a gente precisa ter uma vida social, a gente precisa ter afeto com outras pessoas. Ninguém vive só com seu celular e fechado no seu quarto. Começa por aí, então uma atenção maior em casa. Nas escolas, eu acho que também seria muito importante que os professores voltassem um pouco mais o olhar para estas questões. A gente sabe que o aprendizado ele é fundamental, né? Mas a gente sabe que hoje a gente tem que ter um olhar mais em leque, vamos dizer, né? Mais aberto. Eu, como médica, se eu só valorizar a queixa que o paciente diz que tem, por exemplo, eu não vou diagnosticar outras doenças que ele tem que ele mesmo não se deu conta, porque não é a função dele, seria a minha como profissional, né? Então eu acho que a gente tem que expandir um pouco mais a maneira de observar, de ouvir. Eu sempre fui um pouco contra essa questão de atendimento em rede pública ser por quantidade em função disso, né? Muito atendimento, você não tem tempo para conversar e ver um pouco do lado pessoal de cada um, conhecer cada um, né? Quando a gente abre um espaço para isso, a gente começa a perceber que a pessoa está com problemas, mesmo de forma indireta, nem sempre ela vai chegar e falar, mas através de uma frase que você consiga pegar, você vê que ela está precisando de ajuda. Eu acho que a prevenção, ela começa por aí. Ela começa em casa, na escola, através do nosso olhar diferenciado, né? No intuito de perceber que algo está errado, no intuito de fazer algo que esteja a nosso alcance para mudar, né? Eu, como mãe, como família, posso mudar algumas coisas em relação aos meus filhos, a meus pais, né, idosos, a meus colegas, a meu esposo, a minha esposa. Hoje está tendo pouco diálogo em casa, a gente nota muito isso, né, nos relacionamentos. A questão da pandemia trouxe muita questão de agressividade, muitas doenças que até então não haviam surgido, né? A pessoa tinha genética, mas ela não tinha aparecido. Os homens, por incrível que pareça, têm procurado mais apoio, porque existe esse tabu, né? Eu não vou no médico, eu não vou no psiquiatra, eu não vou lá, vou ficar falando o que com a psicóloga, né? Ficar contando da minha vida para uma pessoa que eu não conheço. Mas hoje em dia está mudando um pouco, as pessoas estão entendendo a gravidade que isso pode significar, a ponto delas adoecerem fisicamente e não só mentalmente, né? A ponto de ter sintomas que podem parecer um infarto, que podem parecer um derrame, e isso acabou fazendo com que eles tenham procurado mais ajuda. E por incrível que pareça, as classes menos favorecidas, né? Então esse trabalho da prevenção nas escolas, palestras são atividades muito importantes. Essa semana a gente vai fazer lá no posto IP uma palestra sobre saúde mental, né, mais abrangente, com orientações do que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental hoje em dia e o que a gente tem feito para melhorar. Se a gente tem feito, a gente tem vivido dessa maneira, enclausurado, só para o trabalho, né? Só pensando nas contas, só pensando no lado financeiro.
E a partir disso colocar as pessoas para pensarem um pouco como elas estão vivendo a vida delas, que qualidade elas estão dando para a vida delas, né? E o que elas podem fazer de forma singela, sem custo, né? Para poder ter uma qualidade de vida melhor. Hoje em dia existem programas, existem sites que ajudam a ter relaxamento, com uma questão de autoestima, né, de incentivo. Existe o que a gente chama de CVV, Centro de Valorização da Vida, que é um grupo que começou no Brasil já desde 1962. Ele é uma associação civil sem fins lucrativos, é beneficente, né? E iniciou no estado de São Paulo, através do qual existe um site e um telefone. O telefone é 188, para que as pessoas possam ligar e conversar a qualquer hora do dia, final de semana, é 24 horas, né? Então, você pode procurar isso para conversar, para expor seus problemas, se você está com dificuldade de conversar com alguém próximo de você ou não quer procurar ainda um profissional, né? Esse 188, ele é 24 horas, ele pode ser por telefone, por e-mail e por chat, tá? A qualquer dia da semana, do final de semana, e é um espaço onde você vai ter alguém para te acolher, para conversar, para você falar sobre os seus problemas, para te ouvir e para te orientar, né? Para te dar uma luz quando a gente acha que está no fundo do túnel, a gente ainda pode encontrar um buraquinho ali com uma solução, né? Então, tirar a própria vida, cometer o suicídio não é a solução do problema, pelo contrário, você vai perder sua vida com o seu problema, né? Isso não vai resolver a situação. Então procure ajuda, procure conversar mais com a família, as escolas procurem ficar mais de olho nisso, as unidades de saúde estão abertas todos os dias pela manhã, pela tarde, o hospital acolhe situações mais graves, né? Então, por mais que a gente às vezes não tenha uma estrutura muito grande como o CAPS, né? Como centros de atenções especiais, assim, mas como cidade pequena, existe aquele olhar mais diferenciado, porque acaba que todo mundo conhece um pouquinho do fulano, do ciclano, então todo mundo presta um pouco de atenção, né? Nesse ponto a gente tem essa vantagem. Muitas vezes o vizinho, né, o amiga de alguém pode perceber isso, pode procurar alguém, né? Às vezes a pessoa, como você falou, Lidiane, não quer, não reconhece, mas alguém pode procurar ajuda para ela de outra maneira e poderá ser orientada para ajudar neste sentido, né? A prevenção ainda é a melhor solução, mas em casos mais graves a gente tem que abordar de maneira farmacológica, muitas vezes internando, né? Porque ninguém tem uma doença mental porque quer. Elas têm porque elas têm genética para isso, porque tem os fatores que contribuem a isso, porque não estão conseguindo lidar com as dificuldades de uma maneira saudável, com as frustrações de uma maneira saudável, e não é presenteando com coisas caras, né, que a gente vai conseguir resolver esse problema. Aí já é outro problema que muitas vezes leva a um comportamento assim, né? Que pode ser confundido, né? Exatamente. Acha que vai substituir, e né? Um profissional consegue diferenciar isso que muitas vezes o pai e a mãe não conseguem, né? Assim, eu acho que o principal recado que a gente pode deixar é essa questão do você não estar sozinho, né? Que você não está mesmo. A gente sabe que ainda existe uma resistência, como a Sol falou, a doutora Keila falou também, a questão do ir no psicólogo, ir no psiquiatra, mas hoje o nosso município dispõe de 2 psicólogas na saúde, o bairro IP do município tem a doutora Keila, cada posto de saúde tem o seu médico que pode atender, então busque ajuda, né? Converse com alguém. Se você não tem força para ir até um profissional, peça para alguém ir com você ou ir para você. E para as pessoas que estão à volta da pessoa que está doente, busquem orientação também. E, mais uma vez, reforçando, se coloque à disposição para ouvir
e para ajudar, sem julgamento, sem achar que é frescura. Ninguém fica falando que vai se matar por frescura, né? Quando a pessoa esboça isso, eu vou me matar, eu quero me matar, é porque algum sentimento, algum sofrimento ela já tem dentro dela, ou maior ou menor, mas ela já tem. É um cortar, né, que vocês falaram muito a questão do se automutilar. Imagina, gente, para uma pessoa pegar uma gilete, uma tesoura, uma faca e cortar o braço ou qualquer outro membro do corpo, é porque o sofrimento dela interno está muito maior, muito, que aquele corte para ela não é nada. Porque quando eles fazem isso, é uma forma que eles encontram de aliviar uma dor interna. Então também não é frescura, como a Sol falou, o modo das pessoas chamarem a atenção dos adolescentes não é se cortando, é de outra forma. E, enfim, o recado que eu acho que a gente pode deixar é o busque ajuda mesmo, é falar que os profissionais do município estão à disposição. Eu, como assistente social, muitas vezes o primeiro atendimento ali, a primeira identificação passa comigo, às vezes, como a doutora Keila falou, você vai atender. Não é o que a pessoa traz para você. Eu, como assistente social, dificilmente a pessoa chega lá falando para mim, eu penso em suicídio, ou eu não estou bem psicologicamente, mas no atendimento ali, quando você está atenta, quando você tem o tempo para atender a pessoa, você consegue um tempo de qualidade para atender a pessoa, você percebe que, às vezes, o que ela foi buscar ali é o que ela menos precisa, né? O que está por trás da fala dela é muito mais grave. Então, para os profissionais, né, da rede do município, o que a gente pede também é atenção, tenham o ouvido atento, né? Tentem ouvir além do que o paciente está trazendo, além do que aquela pessoa está relatando. Porque muitas vezes o que está por trás do relato é muito maior, é muito mais perigoso do que a fala do paciente. Eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, falar, deixar algum recadinho, alguma coisa. Sol. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar junto aqui, a doutora Lidiane, assistente social. É uma demanda que, enquanto nós profissionais também, assim, é muito frustrante para nós perder um paciente por suicídio. Eu já vivi essa experiência e é uma experiência trágica para nós enquanto profissional também, porque a gente se sente frustrado e não conseguir, né, de fato, ajudar aquele ser humano a entender a valorização real que a vida tem. Então, assim, estou à disposição no município, atendo todos os dias no posto central, no período da manhã, e peço que a população, que as pessoas, liderança religiosa, muitas vezes essas informações vão até as lideranças religiosas antes mesmo que a família. Então, assim, que procurem, que orientem essas pessoas a buscarem ajuda, a cuidar da sua saúde mental, a buscar ferramentas no seu dia a dia que possam superar essa situação de sofrimento. E nós precisamos entender também que mais de 80% dos casos sofrem um transtorno mental que não foi ainda avaliado ou diagnosticado. Então, a única forma realmente de avaliar isso é através de um profissional da área. Então, que procure ajuda, que façam tratamento, que olhem para a vida, olhem para si, olhem para dentro de uma forma mais leve e saber que tudo na vida, né, pode ser superado. Nós temos um processo de resiliência interior que foi nos dado essa capacidade de superar, de superação, de passar por problemas, por situações de enfermidade, de perca e conseguir superar e viver bem, viver em harmonia consigo mesmo, viver gostando da vida, amando a vida. Então, que nós também tenhamos essa responsabilidade com essas crianças e adolescentes, que as escolas hoje estão sobrecarregadas também, com pós-pandemia, com essas crianças chegaram com um processo ansioso de uma situação mesmo de pandemia. Então, que nós possamos ter paciência, olhar para tudo isso de uma forma muito humana, acolher essa situação, e me coloco à disposição também o meu serviço para a comunidade. Quero agradecer, então, a doutora Keila e a Solideia pela participação. Espero que a gente tenha conseguido deixar alguma informação relevante para a população e, mais uma vez, estamos à disposição para atender vocês, cada uma no seu setor de trabalho. Muito obrigada.